Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus, ouvindo e vendo o cumprimento da palavra. Muitas vezes as coisas acontecem simplesmente para lembrarmos das promessas de Deus. Lá em Lucas, acerca do nascimento de Cristo, no capítulo 2, versículo 17 ao 19, diz assim: E vendo-o divulgaram, ou seja, os pastores que tinham ouvido acerca do anúncio feito pelos anjos do nascimento de Cristo, eles vão até onde o menino estava na manjedoura. E vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração, que nos conduz a vermos, ouvirmos e lembrarmos das promessas de Deus. Que o anjo havia falado para Maria, e este é um aspecto que a gente precisa entender. O operar de Deus é muito especial e de forma muito simples. Jesus poderia ter nascido entre os grandes? Poderia. Mas aonde ele nasce? Entre os humildes, os simples, os pobres? Pois o que se vê claramente é a situação de José. Jesus veio não para mostrar a sabedoria do mundo, não para revelar o poder do mundo, não para manifestar o pensamento do mundo, mas ele veio para revelar Deus ao mundo. Tornar visível o Deus invisível, mas mais do que isso, nos fazer e nos conduzir ao processo de sermos filhos de Deus. A obra que ele fez, o seu nascimento, tem um só propósito: cumprir a promessa de salvação feita pelo nosso Deus desde a eternidade, de maneira que nós, sendo feitos filhos à imagem de Cristo, pudéssemos experimentar da verdadeira vida. Essas são as promessas de Deus, essa é a razão do nascimento de Cristo, para que nós pudéssemos conhecer Deus. Cristo fez toda essa obra, todo o propósito, cumpriu a vontade do Pai, se ofertou, de maneira que nós pudéssemos conhecer a Deus. Como podemos conhecer Deus? Através da reflexão, da meditação na palavra proferida por Deus. Suas promessas são eternas. Suas promessas são fatos reais e eternos. Podemos não ver, podemos não tocar, mas precisamos aprender a crer naquilo que ele fala. E entender que o reino de Deus não se trata da mesma maneira de pensar deste mundo, nem segundo o pensamento natural, nem a forma de viver deste mundo. Poderia ter nascido entre os grandes, entre os poderosos, mas Deus manifesta todo o seu poder, toda a sua glória, fazendo com que seja nascido entre os humildes, os pobres, de maneira que a mensagem pudesse ser ouvida sem a ostentação da carne. Que a gente possa entender isto, compreender estas coisas e fazer como Maria, meditar em todas as palavras, em todas as promessas, para que a gente aprenda a crer na palavra do Senhor. Que a gente cresça nisso, amadureça, e que possamos entender que a salvação é nos oferecida por meio de Cristo Jesus. Precisamos crer que ele veio como Salvador, como o Cristo, como o Senhor sobre todas as coisas. E nos submetermos a ele, crendo que a salvação é provida por Deus a nós, pela misericórdia e graça de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.